É difícil demais tudo isso, né? Falar sobre esse assunto dói, mas é necessário para que tenha mais conscientização, mais punição, mais fiscalização. Na reportagem, a advogada tocou num ponto que a gente vai continuar falando no próximo bloco. Dependência financeira. Muitas mulheres são dependentes financeiramente do marido e não saem de relações abusivas por esse motivo. Por outro lado, tem muita mulher ganhando dinheiro e não tendo autonomia sobre o dinheiro dela. Esse é o assunto do nosso bate-papo semanal com a Luciane Quedo. Participa com a gente, tá bom? Como é que funciona a questão financeira aí na sua casa? Você, mulher, usa o dinheiro como você quer ou você precisa seguir regras do marido? Participa pelo nosso WhatsApp 997524005. Vamos combinar uma coisa. Se você não se sentir confortável ao dizer o seu nome e participar, não tem problema. O importante é que você participe e seja orientada. Combinado? Volto já. Problema financeiro envolvendo casais é algo que sempre existiu. As questões normalmente ganham mais intensidade quando há alguma briga ou até mesmo separação. Recentemente, muito se falou sobre violência patrimonial depois que algumas famosas vieram a público denunciar agressões dos ex-companheiros. A situação é delicada, eu sei, mas com informação a gente pode tentar evitar certos problemas. Quem vai ajudar a gente a evitar certos problemas é a Luciane Quedo. Bom dia, tudo bem? Muito bom dia, Má, tudo bem? Mas a gente fica triste, né? Ah, quando é a gente difícil demais. assiste a matéria do quadro anterior, essa série de notícias envolvendo muitas mulheres famosas, conhecidas, que até parece que a gente tem amizade, porque está tão sempre próximo, né? A gente acompanha tanta carreira, a vida das pessoas, né? Exatamente. E quando a gente vê, por exemplo, casos de violência contra a mulher, envolvendo casais, que a mulher é dependente financeiramente do marido, é algo que historicamente sempre existiu e parece que a gente meio que se acostuma. Não deveria, mas a gente se acostuma. E aí quando você vê mulheres que ganham dinheiro pra caramba, que são famosas, que aparentemente são independentes, e elas vêm a público e falam, olha, comigo também acontece, eu ganhei muito dinheiro, mas eu não tenho nada, ou então eu tô com um monte de dívida que eu nem sabia. Você vê que quando existe casal, existe problema financeiro, seja você ganhando quase nada ou você ganhando muita grana. Por isso que a gente tem que conversar sobre isso. Exatamente. Nos dois extremos, a mulher fica numa situação de fragilidade. Porque quando ela ganha muito pouco, ela não consegue sair daquela relação. Mas quando ela ganha muito, nesses casos que a gente também viu, praticamente elas não tinham acesso aos recursos financeiros, elas não tinham gestão da carreira, elas não sabiam aquilo que estava sendo feito em nome delas. Isso é muito grave e isso acontece muito mais do que a gente pode imaginar. Ô Lu, já tem algumas participações chegando, por exemplo, da Cristiane de Caçapava. Ela falou, olha, aqui em casa, meu marido trabalha, eu cuido da casa e dos filhos, eu tenho acesso livre à conta bancária dele, eu gasto como eu quiser e tá tudo bem. Que bom, isso chama-se parceria, né? Porque você não trabalha fora, mas você trabalha pra caramba dentro de casa e cuidando dos filhos. E é muito duro, né? E quando a gente fala nisso, né, Cris, é muito legal que a conta ela também seja acessada com as suas credenciais, né, para casos como o seu, que a conta seja conjunta, que se tenha acesso aos recursos, porque uma situação também muito comum é que na ausência desse companheiro, seja por um problema de saúde, por um problema, às vezes, de falecimento, a mulher fica sem acesso aos recursos, os bens são bloqueados. Então, também é muito importante que se garanta acesso aos recursos na ausência do outro. A Andréia Cristina está falando, nós mulheres somos provedoras financeiramente do lar. Muitas mulheres são as que bancam todas as questões, as finanças da casa, mas nem sempre, mesmo sendo ela a provedora do lar, ela tem autonomia financeira. Exatamente. A gente acaba vivendo uma situação que as mulheres, mesmo trabalhando fora, elas dedicam aí 21 horas, que é o dobro do tempo que os homens dedicam aos serviços domésticos, aos cuidados pessoais, aos cuidados da família. Então, acaba tendo menos tempo para poder cuidar ali dos seus interesses, das suas finanças. E quando a gente avalia esses casos das famosas, é exatamente isso, né? Muito trabalho, uma agenda lotada, que acaba tendo pouco tempo para cuidar das outras coisas. A gente está falando aqui de artistas, cantoras, mas isso também acontece com médicas, com bancárias, com advogadas, com operárias, com pessoas que trabalham no comércio, que acabam tendo uma dedicação tão forte à vida profissional e aos cuidados da família,
que acabam delegando integralmente essa questão financeira. E também tem aquela coisa de muita mulher ainda achar que esse mundo das finanças não é para ela. Então eu ganho meu dinheiro, mas eu não entendo dessas coisas, então meu marido resolve. E você joga na mão do homem todo o teu poder de decisão, de investimento, de economia, de gastos. Exatamente. Não é só delegar, né? Acabam delegando cegamente, né, Má? E o que é o problema? O que é o problema? E essa delegação cega, ela acaba não tendo nenhum tipo de controle, nenhum tipo de envolvimento, não se presta atenção aos detalhes. A gente viveu casos agora de declarações de procurações de plenos poderes para que o outro fizesse tudo, fizesse contratos, firmasse dívidas, comprasse e vendesse imóveis. Então vejam, gente, que o delegar e ter a ajuda de outra pessoa não é o problema. Também confiar no companheiro, na companheira que divide o lar com a gente, também não é esse o problema. Mas quando quase se delarga tudo aquilo ali, se esquece daquele tema, podem surgir surpresas nada legais aí de se ter pelo caminho. Como é que a gente pode se proteger nesse sentido? Quem não tem renda, talvez tentar, claro, ter essa independência financeira, ainda que seja para sair dessa relação abusiva e depois seguir a vida. Mas e quem já tem a renda, como é que ela se protege, se blinda para não ser vítima de violência patrimonial e de ter essas surpresas desagradáveis depois? Sim, eu penso que a primeira coisa é adquirir conhecimento, porque quando a gente busca conhecimento, quando a gente busca conhecimento de qualidade sobre finanças, como a gente vem fazendo aqui, né, Má? Há 2 anos falando aqui de dinheiro, você acaba tendo mais segurança na tomada de decisão. Então, aquilo deixa de ser um assunto totalmente desconhecido para algo que você conhece, e muitas vezes as mulheres conhecem tanto quanto os homens, mas se sentem inseguras para tomar a decisão. Outro ponto muito importante é que você leia tudo aquilo que você for assinar. Parece algo muito óbvio, parece algo muito simples, mas não é na prática, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. E a gente viu, né, no caso da Ana Hickman, uma dívida absurda, com patrimônio sendo dado como garantia, casa, carros, todos bloqueados. E isso a gente também vê no dia a dia, com mulheres comuns, como aqui o pessoal que nos acompanha no dia a dia, que às vezes o companheiro contrai uma dívida em nome dessa pessoa e quando ela percebe, às vezes é deixada ali do relacionamento, o relacionamento acaba e a dívida perdura por um longo período de tempo, nome negativado, falta de acesso ao crédito, uma restrição difícil depois de ser ali retirada. E depois não adianta falar, eu fui enganada, eu confiei, tudo isso a justiça não vai querer nem saber. Exatamente, né? Porque você concordou, você assinou. Essa declaração também, essa procuração de plenos poderes, que você permite que o outro faça tudo em seu nome, né? Também a gente tem que ter cuidado. É isso mesmo que eu quero? Que compre, que venda tudo que eu tiver sem que eu sequer seja consultada, sem que eu sequer possa avaliar os detalhes. Porque muitas vezes, gente, o outro não está querendo te enganar, ele não está querendo te lesar, mas ele pode não ter percebido algum detalhe no contrato, pode não ser um bom negócio para você, mas que pela avaliação do outro é um bom negócio. Então, se você pelo menos tiver ali a oportunidade de discutir, de reavaliar, de olhar os detalhes, você pode frear antes que algo aconteça. Se não tiver isso, se não tiver, né, esse duplo controle, que é um princípio até básico de contabilidade, de administração, você está deixando o outro tomar todas as decisões sozinho. E às vezes não é que o outro, o companheiro, a companheira é desonesto, não é isso, mas muitas vezes a gente não tem visões diferentes de algumas coisas. Eu gosto mais desse, você gosta mais daquele. Tá tudo bem, só que se você pode comprar, você vai comprar o que você quer. Exatamente. E aí eu falo, poxa, mas eu não queria, mas eu que decido. Então, assim, é claro que é um exemplo muito besta, muito básico, mas é para que as pessoas entendam a importância de terem ciência das coisas que estão fazendo e das relações que estão levando, né, Lu? Exatamente. Investimentos que uns consideram, nossa, sim, é de super risco, legal, e o outro não. mas o meu perfil é de topar e o outro não. Então, assim, se você sequer discute, você está entregando ali como se fosse uma bolsa. Quem está segurando a alça da sua bolsa não é mais você está deixando o outro fazer isso por você. Quando você tem uma conversa com o seu parceiro, com a sua parceira, isso tudo
minimiza possíveis impactos, porque falar de dinheiro, principalmente com o companheiro, não é uma coisa tão confortável para a maioria das pessoas. Tem gente que não sabe nem quanto o outro ganha. Jogar limpo, eu ganho tanto, você ganha tanto, quais são os nossos objetivos, o que eu posso contribuir, o que você pode contribuir, é básico, mas não é uma coisa que acontece em 100% das famílias. Infelizmente não acontece, muitas vezes os relacionamentos começam sem que haja essa conversa e as coisas vão indo no fluxo. Em muitos casos de mulheres que prosperam na carreira, começam a ter um crescimento, elas vão tentando compensar ali, até uma situação ainda que a gente vivencia às vezes, de machismo estrutural, uma questão de uma sociedade que trabalha ainda de uma forma diferente, elas acabam ali tentando compensar, não, tudo bem, eu ganho muito, mas toma aqui, você cuida disso e a gente está junto. E aí, ao invés de melhorar a situação, só piora. Jogar limpo com você e com o outro deveria ser uma coisa básica para a vida, principalmente para as finanças, para que a gente não tenha dor de cabeça depois, certo? Exatamente. Conversar, né? Quais são os seus objetivos, quais são os meus objetivos e quais são os objetivos do casal. Porque não é só porque se é um casal que os objetivos pessoais precisam ser deixados de lado, abandonados. Isso não é egoísmo, isso não é falta de parceria. É cada um prezar pela sua individualidade e tem que estar tudo bem com isso. Exatamente. Né? Até porque, né, Má, é muito legal quando você tem um projeto de vida, Sim. Quando você tem objetivos profissionais, pessoais, você tem sonhos. É o que faz a gente acordar todos os dias e querer seguir adiante. E tudo bem se os seus sonhos são uns, do seu companheiro, companheira são outros, e vocês têm ali os sonhos conjuntos e quando se abre espaço para que isso seja feito. Por isso também que esse modelo, né? Qual que é aqui a minha parte do orçamento que eu possa fazer as minhas coisas, qual que é a parte do orçamento que você pode fazer as suas coisas e qual que é o nosso orçamento conjunto para que haja uma equidade, para que haja um equilíbrio e que não haja o domínio de um sobre o outro. Muito bem, vamos colocar isso em prática, mulherada, é para o nosso bem. A gente acha que nunca vai acontecer com a gente, mas ninguém está livre de um relacionamento abusivo em algum momento da vida. A gente tem mais que se fortalecer, se preparar para que se um dia, tomara que não aconteça, mas que se um dia qualquer uma de nós vier a ter uma situação dessa, que a gente tenha informação e força para falar, opa, comigo não. Exatamente. Eu sei me cuidar, eu não dependo de você e quer saber? Tchau pra você. É isso mesmo. E tem muitos maridos que também acompanham, tem muitos homens que acompanham aqui a coluna de finanças do Novo Dia. E também muitas vezes eu presencio casos que o homem trabalha a vida inteira junto com essa mulher, que ou trabalha também, ou dá suporte em casa. E às vezes quando esse homem falta, a mulher por falta de experiência com dinheiro, por falta de ter coragem ou se sentir incapaz, ela acaba pedindo ajuda para terceiros. São parentes, são amigos, que talvez nem devessem ter ali, na maioria das vezes, as informações financeiras e ela acaba indo por uma situação de vulnerabilidade. Sem dúvida. Então, também para os homens que estão aqui com a gente, é sempre um convite para que ajudem e incentivem as suas esposas, as suas filhas a mudarem essa realidade. Sem dúvida, a gente está aqui fazendo a nossa parte, aquele trabalho de formiguinha de toda semana. Se a gente muda a vida ou o pensamento de uma mulher, de uma pessoa, a gente já fala, ufa, trabalho feito, aqui estrelinha no caderno. É isso, né? Pontinho positivo. Pontinho positivo. Lu, muito obrigada, viu? Espero semana que vem. Até semana que vem. Obrigada.